Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui. Verdade? Presta atenção, hein? Hoje mais um dia de escola bíblica no seu lar. Hoje vai ser uma aula assim diferente. Vocês vão gostar, hein, meninas? Só para quem crê, toma posse da palavra, quem gosta, né? Então vai gostar da aula hoje. Presta atenção, hein? Hoje não é muito uma aula, mas uma notificação, né? Do que nós vamos estar fazendo, do que nós vamos estar avançando, do que nós vamos estar compartilhando, né? Tá entrando aí, né? Mais um ano, então a vida tem que ser assim, de projetos, não é verdade? Nós fazemos os projetos, o realizar ou o não realizar é de Deus, né? Mas nós precisamos avançar, não ficar acostumado, não é verdade? Preste atenção, hein? Acostumado a se encostar, descansar, né? Dormir, né? Temos que passar sempre para outra margem, não é verdade? Preste atenção. Então, eu sou Darcy Marie, do Facebook, né? Missionária distraída no YouTube, e estamos aqui para compartilhar, né? Palavras da palavra de Deus, não é verdade? Preste atenção. Mas, mulher, por que tu vai falar de palavra? Tem muita gente já falando. Pois é, tem muita gente já falando. Aí você só vai ficar ouvindo. Não, tem muita gente, entendeu? Agora como Jó, que só conhece a Deus de ouvir falar. Mas a proposta do nosso canal é exatamente fazer algo diferente, né? Procurar estratégia para poder alcançar, né? Alguns, né? Muitos já estão alcançados, é verdade? Pelo método de evangelização que já existe, que um faz, outro acontece, né? Dando aqui um exemplo, é verdade? Presta atenção, muita gente prega a palavra de Deus. Mas aí, lembra aí do pastor Cláudio Duarte, né? Ele tem uma nova estratégia para alcançar mais alguns, né? Diferente. Porque as pessoas são diferentes, de educação diferente, né? De interesses diferentes, não é verdade? Então, sempre tem que nos renovar, não é verdade? Lembrei agora, falando de estratégia, né? Eu lembrei de John Wesley, né? Que, né, quem quiser pesquise, né? Sobre como foi fundada a igreja metodista, né? Métodos, né? É muito bonita a história. Vocês vão lá, que não é o caso aqui, entendeu? E procurem aprender, né? Procurem entender. Como sempre, a gente tem que ter métodos novos, não é verdade? Se não fosse alguém pensar em renovar e não ficar estacionado, nós nem teríamos acesso, né, à palavra, à Bíblia, né, no caso. Não é verdade? Preste atenção, porque foi através de alguém vir no livro de Efésios, Romanos, não é verdade? Que realmente entendeu? Que a Efésios 2:8, pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, e não é por pagar, né, aquelas indulgências, né? Então, Martinho Lutero, não é verdade? Preste atenção, revolucionou, né, um pouco mais daquilo que tinha sido revolucionado antes por Constantino, não é verdade? Constantino criou ali um caminho, né? De uma paz, né? Então, ali aqueles que, povo, né, que assim, que não se dobrava, né? Igual aquele povo, né, Daniel lá com seus amigos, né, lá com Nabucodonosor, eles não se curvavam, né, a alguns ensinamentos, algumas coisas, e iam para os matos, não é verdade? Para suas orações, para sua comunhão com Deus, comunhão, não é verdade? Então, a partir de Constantino foi ali feito, né, um acordo, e ali começou de novo a erguer o templo para que eles
não guardassem mais, na verdade, o 7º dia, e depois passaram a guardar o 1º dia, na verdade, preste atenção, ali o 1º dia foi batizado, como já disse antes, foi batizado como o 1º dia como domingo, por causa de domiciliano, e ali, né, eles fizeram com que eles ficassem até o 7º dia vendendo os santinhos, fazendo as coisas, trabalhando para eles, e deram o 1º dia para eles adorarem, né? E assim juntou o útil ao agradável, na verdade, preste atenção, hein? Juntou o útil ao agradável, né? Quase que não saiu, para poder adorar o Deus Sol, o Deus Solano, porque eles já adoravam, né? O Deus Solano, entendeu? Presta atenção. Então houve nos concílios, né? Muita coisa que decidiram lá, né? Presta atenção. E ali foi formado, né, como é que iria levar o povo, pão duro, né, presta atenção, hein? Então ali houve o Império Romano, né, ali que mandava, né, mandava com potência, na verdade, tudo. Então sabemos, né, sabemos que Deus daquele tempo lá que foi, assim, destruído, né, destruído o templo físico, na verdade, presta atenção, hein? Que o filho do homem, Tito, né, o filho do homem não é Jesus de Nazaré, o filho do homem, Tito, que era costume dos judeus falar filho do homem, né? Então o próprio Jesus, ele profetizou, né, que quando o filho do homem fosse concluir aquilo, o templo não deixar pedra sobre pedra, ele disse em Mateus 16, 28, que muitos que estavam ali naquele tempo da evangelização com ele, não iam passar pela morte, né, mas iam ver, né, o que iria acontecer naquela geração, Mateus 24, 34. Então aconteceu, né, a destruição, porque Roma foi ali com tudo, né, Nero botou fogo e tudo, mas não é o caso aqui hoje, enfim. Então sabemos, né, como é que foi a caminhada, não é verdade? Então a caminhada. Então, ali os cristãos, na verdade, aqueles remanescentes, né, não ficaram dormindo, ficaram espertos, né, espertos em aprender o caminho verdadeiro, não é verdade? Preste atenção, da videira verdadeira. Porque a Bíblia fala muito sobre o conhecimento. Então não é só a religiosidade, nem a hierarquia, né, tradicional humana, mas é o conhecimento da palavra de Deus. Não somos como Jó, não é verdade? Preste atenção. Como Jó era, né? Então, preste atenção. Então, a proposta hoje é nós entendermos, né, o caminho desse aprendizado. Oséias 4:6 fala que Israel, né, aquele povo, foi destruído porque faltou conhecimento. Então nós vamos continuar buscando conhecimento. Ai, mas eu já vou lá na igreja, já canto, já vou aqui, já vou ali. Preste atenção, hein? Eu também passei, né, muitos anos em escolas bíblicas, na verdade, anotando, né, estudando, e eu sempre fui muito interessada, né, porque muitos, na verdade, vê ali naquele momento, chega em casa, guarda a Bíblia, só abre a Bíblia quando alguém manda, o versículo ali, o versículo aqui, né, presta atenção, hein? Então, se é para ter conhecimento, se eu realmente se interessa em ter conhecimento, porque a liberdade vem pelo conhecimento, né? João 8:32. Então, eu quero dizer que eu estava falando aqui sobre essa estratégia, né, dos metodistas, como é que tudo começou. E também, claro, que não posso esquecer da estratégia de Aimee Semple McPherson, né, a fundadora do Evangelho Quadrangular, que eu acho muito bonito, né? Aquela estratégia dela também, vocês procuram pesquisar e estudar, que não é o caso falarmos sobre isso, mas eu estou falando sobre estratégia, porque fala assim, mas irmã, tu está pregando e tudo. Eu dei exemplo do Cláudio Duarte, do John Wesley, né? Do metodista, e estou dando agora do Evangelho Quadrangular, de como foi fundadora lá na Inglaterra, né? Tudo começou, né? Então não vou falar aqui da história dela, né? Mas que ela era bailarina e tudo, e aconteceu coisas, né, maravilhosas ali. Então ela
ela se propôs ouvir, né? Ela teve um tempo que ela não quis ouvir tudo, aí tem uma passagem que ela está lá na cama do hospital, né? E aí ela ouve a voz, agora tu irás, né? Então, a proposta vem de Deus para nós sermos o quê? Instrumento aqui na terra, né? Então, continuando ainda falando de Aimee, então tem essa passagem que eu acho linda, né? Que tem uma parte que ela pega um banquinho e ela sai correndo, né? Assim, correndo, e o povo atrás dela ali, né? Eu estou resumindo as coisas só para falar da estratégia. Então, ela põe um banquinho, ela sobe no banquinho e começa a pregar, a falar, né? Começa a pregar, começa a falar, entendeu? Fazia umas tendas e ela ia aqui e ali, entendeu? Presta atenção. Tem uma passagem também que eu falo rapidamente sobre a parte da Aimee, que eu acho muito linda, é uma parte que ela pega fogo, né? E ela está no lugar que ela pregava e tudo, e me parece que ela, enfim, ela está doente, chega a estar com a boca assim torta, e ela está doente, mas acontece que ela não deixa de cumprir, né, o ministério dela, como está em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, né, cumprir cabalmente o seu ministério. E ali, né, ela foi e ela começou, porque o ministério dela era de cura, né, era de cura. Então a gente tem que ser um exemplo daquilo que nós estamos falando, né? E ela ali começou a louvar ali, né, sem poder, com o rosto, né, meio queimado e tudo. E ali ela foi curada na frente, né, das pessoas, na verdade. Porque é assim, irmão, Deus honra, porque Ele sonda o seu coração. Ele sabe quando você tem amor, né, pelo ministério. Você não só tem soberba, vaidade, né, numa hierarquia feita por homens, né? Presta atenção, hein? Muitas das vezes esse povo está englobado em Isaías 29:13. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, assim disse Deus, né? Porque ficam maquinalmente aprendendo homens com homens. Aleluia. Então a proposta do nosso vídeo, das nossas aulas de escola bíblica no lar, é isso, é resgatar, né, um interesse pelo conhecimento da palavra, não apenas de cumprir coisas religiosas, mas o interesse de cumprir na palavra, né? Integrante sou do coral celestial, meu maestro diz que eu sou especial, não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando para cantar no céu para Ele, aleluia. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo. Só Ele é santo, irmão. Só Ele é o Todo-Poderoso. Não é verdade? Preste atenção. Para continuarmos, né? Vocês vão entender aqui o mistério, né, da nossa aula hoje. Mas eu vou deixar, né, para não ficar somente no que nós vamos conversar rapidamente. A aula hoje não é estendida. É uma proposta para nós continuarmos avançando e se interessar para entrar 2026 com tudo, aleluia. Eu quero deixar João 1, deixa eu ver aqui. João 1, deixa eu ver aqui, João 1:17. João 1:17. Deixa eu ver aqui, está escrita, deixa eu procurar. Deixa eu ver se é o João 1:17. Quer dizer, o que eu estou pensando aqui não está em João 17, né? Mas eu acho que sim. João 1:17. Vocês anotem, entendeu? Apenas versículo para a gente estar ligado, né? Para poder entender o que nós estamos falando, porque texto, seu entendimento do contexto, né,
A gente falar textos, mas sem o entendimento do que nós estamos falando, ou do que nós queremos falar, ou que a Bíblia quer falar, porque muitos lêem textos isolados e falam o que quer, né? A proposta do nosso canal não é se meter na vida de ninguém. A proposta do nosso canal é entender o texto e o contexto da Bíblia, entendeu? Então, João 1, deixa eu ver aqui, menina, presta atenção. Vou ler a partir do 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, né? Pois já existia o que antes de mim. 16, né? Então temos que entender, na verdade, preste atenção, que Deus, ele é o grande eu sou, na verdade, ele é a essência maior, na verdade, que já existia, né? Sempre existiu antes de mim, antes de você, antes de tudo. Ele criou todas as coisas, na verdade, preste atenção, hein? Então não queiras viver numa hierarquia, entendeu? Que não existe, né? Uma hierarquia. A palavra de Deus diz em Mateus 23 que nós todos somos irmãos, não é verdade? Independente, né, do seu dom, porque o homem pegou os dons, não é verdade, que foi dado por Deus para aperfeiçoamento, né, dos santos, dos separados, e criou títulos, não é verdade? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Se formam em várias coisas o que querem, verdade? Muito bom, bonito, muito bom, claro, porque nós temos que viver, né, em organização, se organizando, tudo tem que ser organizado, beleza. Mas não podemos, né, falar coisas que não é, mentir, né? Falar como se fosse o próprio Deus, né? Lembrei agora até de 2 Tessalonicenses 2, lá que fala, né, que aquele que viria, né, e queria se sentar na cadeira de Deus, né, como se fosse o próprio Deus, né? Isso aí outro dia vamos falar sobre isso. Então, preste atenção, 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Não é que a lei é de Moisés, muita gente fala errado, né? Foi dada por meio de Moisés, verdade? Presta atenção, aquele condutor, né? Romanos 10:4, mas o fim da lei foi Cristo, foi, né? Presta atenção. Mas muitos ainda estão se ligando muito em Moisés, né? Não se conforma que agora é Cristo, né? Que há 2000 anos atrás, entendeu? Passou a ser Cristo. O templo foi derrubado, né? Então não é mais o sacerdócio levítico, mas o povo adora, né? A tribo de Levi ainda viva por aí, né? Presta atenção. Então, porque a lei foi dada por meio de Moisés, né? E a graça e a verdade, né? Por isso que Jesus disse em João 15, né? Que eu sou a videira verdadeira, porque tem muita videira aí manipuladora, que não é verdadeira. Então a proposta do nosso canal é exatamente isso, né? A gente se propõe a aprender sempre da Bíblia para poder, né, não ser o quê? Não ser distraído, né, por outras coisas, não é verdade? Então, porque a lei foi dada por meio de Moisés, né? E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então é isso, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, mas até hoje, até os dias de hoje, não é verdade? Presta atenção, você não vê? Pregasse o evangelho nas coisas do condutor Moisés, né? Isaac, Abraão, e não é verdade? Não se conformam, né? Que é um contexto, não é verdade? De Cristo, né? Nós já somos, na verdade, já somos instruídos, na verdade, por aquele que já fez, né, a obra, não é verdade? Presta atenção. Então, mais um versículo, entendeu? Que eu quero compartilhar com vocês, para nós aí conversarmos um pouco mais, entendeu? Um pouquinho mais. Está aqui em Atos 5,
Vou ler do 26 ao 29, vocês anotam aí também, entendeu? Que faz parte do que nós estamos falando, entendeu? Presta atenção, vou ler aqui, vocês leram todo, entendeu? Mas eu vou, a partir do 26, diz assim, ó, porque o cabeçalho é a perseguição, né, aos apóstolos, né? Aqueles primeiros apóstolos. Isso aí nós vamos também fazer vídeos que eu já fiz, mas vou voltar a fazer para entender que muitas das vezes nós às vezes já vi pessoas falar que, né, o livro de Atos, né, traz para nós o princípio da igreja. Verdade, está escrito o princípio que fala ainda das coisas dos apóstolos, não é verdade? Mas acontece que a igreja que foi trazida, né, para esse tempo que nós vivemos hoje, para a nossa realidade, né, foi assim feita, como é que fala? Por Roma, né, pelos romanos, apostólicos romanos, não é verdade? Dali no apostólico romano foi assim, mudado muita coisa, foi criada muita coisa, principalmente o Jesus da cruz, né, no madeiro, né, crucificado, humilhado, né, aquele que eles ficam anunciando, né, e os protestantes, né, presta atenção, os protestantes junto com eles, não é verdade, anunciando um Deus que está vivo, não é verdade, que foi uma atitude única de uma vez por todas, não é verdade, presta atenção, hein? Mas fazem, não anualmente, mas até mês a mês, na verdade, fazem um anúncio, um ritual, né? Lembrando, né? Anunciando, olha, a palavra não é lembrar, lá não está falando, quando fizer isso, vocês vão estar o quê? Anunciando, né? É uma diferença, tem que lembrar, tem que entender o que está escrito, né? Estará anunciando a morte, né? Então, preste atenção, hein? Então, vamos compreender, né? Vamos compreender esse mistério. Então, aqui diz assim, ó. Então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, né? Porque na frente das pessoas, as pessoas costumam ser um do jeito, né? Por trás é outra, não é verdade? Preste atenção, hein? Porque temiam ser apedrejados pelo povo, né? Porque ali estavam na lei tinha aquela, se apedrejavam, lembra daquela passagem de Jesus que estava ali com aquela mulher, não é verdade? Preste atenção, que ele falou o quê? Né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque se crucificaram a pedrada, e também aquela atitude de pôr no madeiro, né? Madeiro é ato de quê? É ato de maldição, né? Até este caminho fez um montão de cruzinha, né? Muita gente usa cruzinha no peito, cruzinha ali. Chega em locais, né? O tempo todo. Preste atenção. Então, aquela mal de estar, não foi só Jesus que foi para a cruz, não é verdade? Então, eles crucificavam pessoas, né? Vocês sabem disso. Entendeu, menino? Presta atenção. Tanto é que ali, os ladrão ali, que ficou do lado de Jesus, não é que foi um privilégio só deles, não. Aquilo sempre acontecia aquelas coisas. Entendeu, menino? Então, preste atenção. E do 27, trouxeram os apóstolos e apresentando-os ao sinédrio. Presta atenção, hein? Presta atenção. É bom até vocês que estão entendendo a aliança da graça, que deixou esse negócio de tradição de homens, de lei, ritual, costumes de judaico para lá, entendeu? Que vocês estão ligados, né, na graça, não é verdade? Presta atenção, né? Tem aquele versículo que a gente às vezes ouve, né? É bom se congregar como é costume de uns, né, até o fim. Mas ali Paulo, né, sempre vou repetir, hein? Paulo estava pregando para aqueles que estavam entendendo a graça, porque Paulo não pregou lei, Paulo pregava a graça, entendeu? Então ele falou, é bom que nós venhamos a congregar como é costumes daqueles do templo, entendeu? É isso que está se falando. Porque a gente às vezes ouve esse versículo, mas
com uma outra intenção, né? Entendeu? Se reunir, congregar é se reunir. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Entendeu, amigo? Porque ele agora é Espírito, Deus é Espírito. Presta atenção. Então, ali no Sinédrio, né? E o sumo sacerdote os interrogou dizendo, não é verdade? Olha, presta atenção, hein? Que você presta atenção. Aí perguntou, tá falando com quem? Com os apóstolos. Não é verdade que ordenamos? Olha, na nossa realidade, muita gente tem vontade de ordenar que a gente não fale mais da aliança eterna, do evangelho eterno, né? Que é a graça, né? Porque eles querem ficar lá na lei, eles querem ficar em Malaquias, eles querem ficar com Abraão, eles querem ficar no poço de Jacó, como doutrina, entendeu? Não como história. Eu estudei essas coisas no colégio, né? Porque na minha época, não sei se ainda tem, né? Falava-se sobre civilização humana. Então, na civilização humana, eu aprendi todas essas coisas. Esse negócio de Moisés, entendeu? De mandar, tudo estudei isso na escola. Então, eu vim relembrar quando eu fui, estava nas igrejas, as coisas assim. Aí eu comecei a ir, aquilo que eu aprendi lá na escola. Entendeu? Graças a Deus, fui privilegiado que muita base, né? Foi lá atrás, né? Que eu estudei. Entendeu? Assim, também vivia com a minha avózinha, entendeu? Que era católica, apostólica, me levava todo domingo para a missa, entendeu? Eu já tinha aquele adorava o santinho, que era cheio de São Judas Tadeu. Eu hoje não sei nem quem é, mas eu tinha, entendeu? Porque eu adorava ficar lá na igreja, olhando e tudo assim, e minha avó ia pra fila, com aquele véuzinho pra tomar hóstia, entendeu? Eu adorava ir pra igreja. E tinha ladainha lá em casa, hein? Tinha ladainha lá em casa, amava pegar, não sair no mato com as crianças, pegar as flores para botar nos catiçais, arrumar e tudo, e arrumar os bancos, e ver aquelas pessoas chegando. E tinha uma cela lá na casa da minha avó, já era uma cela, né? Aí eu chamava ladainha, eu amava, e as pessoas chegavam e tudo, e ficava todo mundo de joelho ali, né? Então essa é a minha base, né? Aí eu amava. Depois passou, eu convivi com as minhas tias, que, né, na Assembleia de Deus. Aí via, né, eu ficava doida, se amava, ficava cantando, vem Jesus, venha me ajudar a carregar a cruz. E outros, entendeu? Ai, maravilhoso, eu amava, amei e amo até hoje falar de Jesus. Aí, presta atenção. Aí os bambambãs falou para os apóstolos assim, ó. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Olha só, é assim a religiosidade. Quer que a gente fale de fulano, estatuto daqui, estatuto dali, mas o Deus da graça, Cristo ressurreto, 1 Coríntios 3,11 diz que o fundamento é Cristo, entendeu? Eles torcem, cara, não quer, entendeu? Porque quer viver na hierarquia dele, falando de Abraão, de Isaac, Jacó, Melquisedeque, Malaquias e quem eles querem, entendeu? Presta atenção. Então ele disse assim para eles, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Aleluia! E né? E ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Entendeu? Olha como que fala, diz, ainda quer lançar sobre nós o sangue desse homem? Olha só, né? Presta atenção, olha só o que responderam. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Eu não ia ler, mas essa palavra me leva a Gálatas.
né? Para poder te falar aqui, terminar, falar o que eu quero falar. Entendeu, menino? A Gálatas, deixa eu ver se eu acho Gálatas. Vem cá, Gálatas. Entendeu, menino? Então, Gálatas capítulo 1. Vocês também anotam aí para ver depois. Hein? Escuta aí o negócio. Essa palavra me leva aqui a Gálatas 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3. Paulo falando para os Gálatas, né? Que estava tudo assim. Uma hora eles entendiam a graça, outra hora pregava a lei, né? Mera coincidência na realidade hoje. Abre o evangelho aí, vamos abrir o livro, vamos falar do evangelho. Abre aí Deuteronômio 28. Só Jesus, né? Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual, né, entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Olha aí, hein? Deste mundo o quê? Perverso. Né? Olha bem, tudo uma coisa lembra a outra. Lembro, acho que é Mateus 23, né? Que fala, Jesus fala assim, quando disser, ó, o Cristo ali, não acredita não, hein? Ó, o Cristo lá, não acredita não, entendeu? Presta atenção, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. A glória para o quê? É um pouquinho só. Tem que dividir a glória. Ele não divide a glória com ninguém. Mas muita gente aí quer a glória, né? Presta atenção. Estou muito. Não há outro evangelho senão a graça. Se o que tu está falando está no livro da lei, não é graça. Entendeu? Porque até Jesus, ele pregou a lei, que ele veio cumprir a lei, entendeu? Ali, Jesus de Nazaré, entendeu? É de Cristo em diante, Romanos 10, 4. Romanos 10, do 1 ao 4, lê lá, entendeu? Eles eram zelosos pela palavra, entendeu? Pelos costumes, pela tradição, pelos rituais, né? Presta atenção, mas eles não tinham entendimento de Deus, foi por isso que eles foram destruídos. Se você ler Oséias 4, do 1 adiante, né, até 6, 7, por aí, vocês vão entender isso. Está falando, eles não tinham nenhum conhecimento. Entendeu? De Deus. Presta atenção, gente. A gente tem que ler a Bíblia. Eu só estou lendo a Bíblia, mais nada. Então, aqui, ó. Então, quando nós estamos falando da aliança da graça, a gente não pode ser chata, porque a gente está falando do que está escrito, do que as pessoas não querem prestar atenção, ou fazem um angu de caroço, né? Faz um angu de caroço. Ah, tá, vamos falar da graça, mas aí vai ler aí mistura. Tem uns que é da pregação expositiva, né? Que para quem entende a palavra, tudo bem, vai lá, vem cá, mas é que para quem, entendeu? Você está pregando para quem não entende. Aí essa pregação expositiva fica, né? Uma hora eles falam em autoajuda, ou então começa com Jesus, né? Daí depois vão em Abraão, vão lá em Moisés, tempos diferentes, pactos diferentes, costumes diferentes, endereços diferentes, entendeu? Presta atenção, aí mistura uma salada, fazem uma salada, mas nós temos, se liga aí no que eu estou lendo aqui, Gálatas 1, agora versículo 6, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça. Entendeu? Não foi costume judaico, judaizante, gente. Na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro evangelho. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, né? Se Jesus já disse, Deus daquela mulher samaritana, se eu beber dessa água, se você te der essa água cristalina, você nunca mais terá sede. Por que nós vamos, né, compartilhar a água do poço de Jacó? Como doutrina, né? Podemos compartilhar como história. Entendeu?
Mas ainda que nós, ou mesmo, olha, os apóstolos falando, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja o que? Anátema, né? Anátema é maldito, entendeu? Como já dissemos, né? E agora, repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Então, o evangelho não pode estar lá em Malaquias. Sabe por quê? Porque, preste atenção, porque no livro de Malaquias o sacerdócio era levítico. Entendeu? Preste atenção. Me lembrei agora de Hebreus 7:12. Vai lá e anota e depois vai lá ver. Entendeu? Jesus era da tribo de Judá, entendeu? Ele não era da tribo de Levi. Aliás, ali vocês lêem do 5 ao 12 de Hebreus 7. Para entender ali o mistério. Agora, para fechar aqui o que nós estamos lendo, né? Gálatas 1, versículo 10. Diz assim, ó, por acaso eu procuro agora o favor de homens ou o favor de Deus, né? De humanos? Ou procuro agradar a pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então foi o que nós lemos em Atos 5:29, né? Não, eu vou agradar a Deus, entendeu? Presta atenção, não fala nesse nome, não é para falar nesse nome, né? Entendeu? Presta atenção, eu lembrei de um dia muito tempo isso, né? Eu fui pregar numa igreja, Assembleia não sei do que, lá em São João de Meriti. Aí o que acontece? Aí tava, sei lá, o evento, muito bonito, muitas oportunidades, a hora passando, muita oportunidade aqui, dali, sei o quê. Inclusive uma mulher, a Nil, lembrei do nome dela, a Nil, que foi comigo, entendeu? Porque ela iria cantar, tinha oportunidade de cantar, mas tinha tanta gente para cantar que ela não deram oportunidade para ela. E ela ficou brava, entendeu? Ela ficou brava depois no meu caminho. E eu não vou falar as coisas que ela falou, não, tá? Porque o problema não é esse. Mas o que eu quero dizer é que, assim, falou, me montou de oportunidade, e depois chamaram para a palavra devocional. Aí eu falei, meu Deus, será que eu me enganei? Aí o devocional, aí quando estava ele acabando lá pregar uma pregação, aí chegaram perto de mim e falou assim, ó, a próxima a gente vai te chamar, tá? Mas se você só tem 10 minutos e você não pode falar isso, não pode falar aquilo, entendeu? Alguma coisinha ali. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu tinha preparado um esboço, né, de 40 minutos. Mas aí, né, a gente tem que estar sempre preparada, né? Procura apresentar-te a Deus, né? Como obreiro aprovado, que não se envergonhe, né? Que não tenha vergonha, não é verdade? Preste atenção. E tem amor e moderação, domínio próprio, está em Gálatas 5:22, não é verdade? Temos que ter o fruto que é do Espírito, né? Que é o caráter de Deus em nós. Aí, beleza, aí eu fui lá e fiz o que eles falaram, né? Aí eu dei uma resumida ali, né? É claro que eu não lembro nem o que era o propósito, mas enfim. Mas o que eu quero falar é isso. Ou você obedece a homem ou você obedece a Deus. E quando eu falo sobre a proposta do nosso canal, é isso, né? É não aprendermos como em cartilhas, né? Eu vou falar mais uma coisinha, eu gosto de falar, né? Tem uma pessoa que me acompanha no Message, né? Algumas pessoas me acompanham, né? Aí eles conversam, e tem pastores, tem pastora, tem teólogo, tem tudo isso aqui. Então, aí, ó, uma pessoa da CPAD, que eu nem sabia direito que era,
né, viver. Aí falou assim, você quer receber nossas revistas e você passar a pregar sobre as nossas revistas? Tá entendendo? Eu falei, eu fico muito elogiada, né? Assim, muito honrada e tudo, tá? Assim, entendeu? Mas não posso aceitar, não. Porque, enfim, o que eu quero falar a vocês é que é isso, sempre tem, no caso eu iria falar, mas falar sobre a revista, né? Ia vir preparado, assim como eu já, em vários lugares, na Adventista do Sétimo Dia, né? Que eu já fui lá, tinha, né, a revista, na Quadrangular, enfim, Universal não tem, nunca vi. Mas, enfim, aí eu estudei, né? Como eu estudei toda a história, né, de Aimé, como eu falei, a história muito linda, mas acontece que sempre faltava alguma coisa, né? Eu tenho umas 3 apostilas, né, que daqui sobre a história de Aimé, mas a proposta não era essa, assim, na minha mente, na minha cabeça. Sempre estava faltando alguma coisa. Eu estudei muitos anos em escolas bíblicas e tudo, né? Como eu disse, na Adventista do Sétimo Dia, ali eu aprendi muita coisa. Depois que eu entrei para o Evangelho Quadrangular, né? Aprendi mais coisas, porque eu sempre fui interessada. Porque eu queria aprender de Deus, né? Não é eu queria aprender de estatutos, bandeiras de igreja, não. Até porque o meu interesse é aprender de Deus. Eu queria saber, né, como Jó, né, ali. Não queria conhecer só de ouvir falar. Eu queria conhecer mesmo, né? Então, assim, a minha caminhada foi desse jeito, correndo atrás. Então, eu vou rapidinho concluir para vocês que, diante de tantos estudos e vivência, né, assim que acontece, menino, eu comecei a abrir a minha memória. Não foi que eu fiz o primeiro ano na ITQ, né? Eu estudei lá, fiz algumas, né? Estudei primeiro ano. Também na ITQ eu fiz também, durante um ano, escola de obreiros, né? Eu tenho umas 4 apostilas aqui, eu vou mostrar para vocês mais ou menos, não sei se dá para ver. Apostilas de treinamento de obreiros, entendeu? Eu estudei, né? Então eu fiz o primeiro ano da ITQ e depois fiz também um ano, né? Treinamento para obreiro, entendeu, menino? Presta atenção. Então, o que eu quero dizer? Mas sempre faltava alguma coisa, né? Eu estudava aqui, estudava ali. Mas o que eu quero chegar, um dia eu estudei, eu aprendi. Primeiro começou, eu não esqueci agora do nome dele, Bispo Renato Martins, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, porque sempre alguém abre a nossa, assim, né? Vem com Deus manda e vem com uma luzinha, né? Então, uma vez foi através de um homem que eu nem sei se ele ainda existe, né? Porque foi há muito tempo atrás, mais de 20 anos, né? Bispo Renato Martins. Enfim, eu comecei a aprender com ele, né? Eu aprendia com ele pela rádio, por rádio, né? No tempo daquelas fitinhas ainda, eu gravava e tudo. E eu falava com ele, ligava para lá e tudo, eu perguntava, eu aprendia. Aí ele me chamava até de Princesa de Nova Iguaçu, né? Aí, uma vez ele inaugurou uma igreja em Nilópolis, ele me convidou pela rádio, eu fui. Muito bom, presta atenção, hein? Aí, enfim, depois, passou um tempo, eu ainda pesquisando, estudando com outras pessoas, que não tem um caso aqui falar, mas acontece que aí eu cheguei a um Antônio Fonseca, um teólogo, Antônio Fonseca, e foi através de Antônio Fonseca que eu comecei a abrir a minha mente para compreender a Bíblia. Entendeu? Não estou falando de aprender a falar, ver as pregações, ver a escola das coisas, não. Estou falando assim, para me entender a Bíblia. Entendeu? Então, a partir de como ele começou a explicar a Bíblia,
E foi através de eu entender, né, sobre o Reino Unido, sobre os 3 reis, né, que era Saul, Davi e Salomão. Aí depois da morte de Salomão, teve o reino dividido, né? Presta atenção, hein? Entendeu? Essa história, que aí ficou o reino do norte e reino do sul. Aí a história separada das coisas que aconteceram no reino do norte, das coisas que aconteceram no reino do sul, os seus reis, né? E assim a vinda do Senhor para resgatar as ovelhas perdidas, né? Que era aquelas da Israel, né? Que as 10 tribos era Israel e as 2 tribos de Judá, né? Do sul, de Judá. Então, o que eu quero dizer? Daí ele me abriu um leque para mim começar a compreender. Então, é isso que eu quero, a partir do ano que vem, se Deus permitir, né? Começar passo a passo, a gente fazer uns vídeos para você que quer ser obreiro, entendeu? Não estou falando que... Não estou falando em mais nada a não ser um obreiro aprovado na palavra de Deus, né? Porque não importa se tu é pastor, pastora, pastor, se tu é simples diácono, se você é apenas um evangelista, se você, enfim. A nossa proposta é ser unidos para sermos o quê? O obreiro aprovado, né? Que não tem que se vergonhar. Eu não me envergonho do evangelho, né? Porque o evangelho é o quê? O poder de Deus em nossas vidas, né? Acho que está em Romanos 1:17, por aí. Entendeu? Então é isso. Então nós vamos estar caminhando para o fim. Então quando a gente quer aprender, a gente busca o quê? Estratégia. Como nós falamos, né? Lembra do que eu falei? Né? Estratégia para chegar ao outro. Então antes de nós terminarmos, eu quero lembrar a vocês que eu gravo, né, com alguns personagens que eu criei, né? Por acaso estou aqui com algumas, que é Dona Confusa, Dona Duvidosa, Dona Explicadinha, Dona Adormecida, Dona Conservadora, Dona Comédia das Graças, tem também a Dona Pavio Curto, Dona Cegueta, Dona Surdinha, Dona Equilibrada, Dona Maria Vai com as Outras, né? Essa é a que mais tem frequência em nossas aulas. Dona Superior, né? Dona Pentecostal, Dona Pecadora, Dona Religiosa, Dona Atrasada das Ideias e a Dona Apressadinha, né? Que é a última que entrou, a Dona entendeu? Então essas todas, e nós qualquer hora vamos gravar falando do personagem, da personalidade de cada uma, não é verdade? Presta atenção, eu estou doido até para falar sobre essa aqui, o número 11, que é a Dona Superior, né? A Dona Superior, ela não... Ela acha ela a máxima, né? E ela não se dobra, ela não compartilha, né? Porque ela quis ser sempre superior. Mas a palavra de Deus diz que todo pastor, né, ou pastora, tem que saber ser ovelha, né? Em primeiro lugar, na verdade, preste atenção, porque há um só Deus, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, né? Então temos que compreender isso, né? Lembrei também de Efésios 4,16, né? Que todo o corpo ligado, atado, né, ajustado, é para um só cabeça, que é Cristo, não é verdade? Preste atenção. Mas a Dona Superior, né, depois vamos falar sobre todos e falar também sobre ela, não é verdade? Porque ela não para entender, ela apenas copia, né, as coisas que ela vê falar, então ela conhece a Deus das coisas que ouve falar e ela repete porque acha bonito, entende? Porque acha bonito, mas ela não quer, né, estar em obediência à palavra sendo irmão, não, ela quer ser sempre superior, né? Ela não se dobra, na verdade, ela não perdoa, né? Ela é sempre... está acima no pedestal, sempre no salto, não é verdade? Preste atenção. Então vamos falar sempre sobre ela, porque isso atrapalha, né? Porque discípulo faz discípulo, e nós estamos aqui para discipular, para ser discípulo em primeiro lugar, né? E fazer discípulo, não é verdade?
Porque a gente só pode dar aquilo que nós temos. Verdade? Então, em primeiro lugar, você tem que ser para poder dar, entendeu? Preste atenção, para compartilhar. Então, sejamos discípulos sempre, que o discípulo está dentro. Ele não está no pedestal, ele está sempre aprendendo, ele está sempre sendo grato, ele está sempre recebendo e dando de graça aquilo que recebe, não é verdade? Preste atenção. Então, eu, como sempre tive vontade de aprender, eu não fiquei somente, né, no primeiro ano ali da ITQ, né, não fiquei só no que eu aprendi com o teólogo Antônio Fonseca, nem do bispo Renato Martins, mas eu sempre procurei fazer livros, né, eu sempre tive várias bíblias, não é verdade? Eu tive aqui o Dicionário Universal, né, eu sempre comprei dicionário, tem esse dicionário aqui, a capa dele está até solta, né? Esse dicionário aqui, que tem as traduções tudo do grego, né? Do hebraico, entendeu, menino? Preste atenção, a gente compreende alguma coisa e, claro que junto com aquele ali, com esse dicionário que tem as traduções, né? Claro que eu sempre também tive uma professora, eu gosto muito da professora Carla, né? Professora Carla. E aqui, para entender melhor, né, sobre esse mito de Apocalipse, né, e sobre aquele Mateus 24, né, porque eu entendi uma coisa, mas sempre me falaram outra, né, então sempre estudei, né, então eu tenho livros, né, que falam só sobre o Apocalipse, entendeu? Preste atenção, hein? Guerra dos judeus, hebreus, entendeu? Do Flávio Josefo, tem 3 livros do Flávio Josefo, entendeu? E tem Bíblia, que tem os apócrifos, né? Para que a gente entenda, né? Que tem os livros apócrifos, quem não sabe, procura saber o que é. E assim, então a proposta no próximo ano, nós vamos para estudarmos juntos, para nos tornarmos, né, treinamento de obreiro. Quero compartilhar, discípulo faz discípulo. Então nós vamos estudar, né, mais sobre essas matérias. Se liga aí, anota aí. Teoria e prática em homilética. Nós vamos estar estudando teoria e prática em homilética. Entendeu, menino? Presta atenção. Vamos estudar sobre administração da igreja. É importante, porque aqui fala sobre a administração da igreja física. Mas o que nós vamos estudar é a administração da igreja pessoas, né? Efésios 4,16, tá bom? Preste atenção. Aqui vamos estudar, dinâmicas e estratégias de evangelização. Lembramos sobre Cláudio Duarte, sobre a Aimee, né, e sobre John Wesley, né, do metodista. Então, estratégia, entendeu? Isso são coisas que nós aprendemos e nós compartilhamos, dinâmicas e estratégias de evangelização. Entendeu? Vamos estudar sobre o evangelho. Não é o evangelho de Mateus, não é o evangelho assim, assado, não. O evangelho de João, o evangelho de Cristo, entendeu? Porque essa é a proposta do nosso canal, tá bom? Teoria e prática da vida de Cristo. Teoria e prática da vida de Cristo. Entendeu, menino? Porque nós precisamos avançar, prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo. Porque o tempo está corrido, então precisamos avançar, mas avançar para quê? Leia lá Hebreus 5, a partir do versículo 11. Entendeu? Isso tudo aqui, gente, ainda é leitinho pra gente que a gente fica estudando a vida inteira. Tem que estar sempre voltando ao leite, que não compreendem. Porque precisamos avançar para o mundo espiritual, para as coisas, entendeu? Aqui, dons espirituais. Precisamos avançar para os dons espirituais. Deus é espírito. Entendeu, menina? Eu lembrei de Paulo, né? Acho que está em 2 Coríntios 12. Eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, não sei, fui até céu, entendeu? Beleza? Precisamos avançar para esse mundo espiritual. Pentateuco, entendeu? Que é a base, né? Que é a base. Precisamos falar, mas entender o Pentateuco, né? Presta atenção.
família. A primeira instituição de Deus, a instituição de Deus é família. Família, você sabe o que é família? Entendeu? Que muita gente larga a família a vida inteira, entendeu? Não tem noção do que é a família. Declaração de fé. Qual é a razão da tua fé? Entendeu? A razão da tua fé é pelo que você lê na mulher do fluxo de sangue? Preste atenção, né? Você tem que deixar um legado da sua razão de fé, né? Os tempos que se diz hoje, entendeu? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela tocou Jesus de Nazaré, mas nós estamos em Cristo Jesus, o ressurreto. É a aliança eterna, a aliança que ele fez, que a gente não revoga e não renova. Entendeu? Só adora em espírito e em verdade. Pelo menos foi isso que ele disse para a mulher samaritana. Entendeu? Livro de Hebreus. É muito importante. O livro de Hebreus é praticamente a Bíblia concluída, sabia? Se você ler Isaías e o livro de Hebreus, entender todo Isaías e todo... Você já sabe muito da Bíblia. Entendeu? Aí, para depois é só ler o livro de Atos dos Apóstolos, né, que foi Lucas que escreveu. E Lucas não andou com Jesus, mas como ele era médico e historiador, ele fez minuciosamente ali, né, as atitudes dos apóstolos. Então é muito bom. Vivência cristã, entendeu? Não é você, Maria, vai com as outras, entendeu? Viver por estatutos terrenos, costumes terrenos, né? Tradição de homens, entendeu? A vivência cristã não tem nada a ver com costumes judaizantes. Preste atenção, né? O que mais nós vemos ainda hoje. Teoria e prática do ensino bíblico. Entendeu? Teoria e prática. Então, esses são os títulos das nossas aulas no 2026, em nome de Jesus. Teoria e prática, né? Metodologia e prática do estudo da palavra, né? Sobre isso, metodologia, entendeu? Desse jeito. E teologia do culto, esse é o principal. Teologia do culto, porque o nosso culto tem que ser Romanos 12, né? O culto racional. O culto que alguém ouve, alguém entende o que está sendo falado, Efésios 1,13. É nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o sangue, tem espírito da promessa. Entende? Então, assim, a teologia do culto, entender o culto racional, né? Não o culto de oba-oba, não o culto de cumprir apenas, né, 2 horas de cumprimento, não. Então, nós estamos falando de Cristo, né? De Cristo. Então é isso, nós vamos ficar por aqui. Espero que tenham compreendido, né? Eu não preciso arranjar alguma aqui para terminar, né? Segunda, vocês lembram, anota aí, vocês vê depois, né? O 2 Coríntios, mas o que eu quero terminar aqui, preste atenção. Eu gosto sempre de terminar com deixa eu ver aqui. Então é isso, entendeu? Vocês prestem bem atenção. Aqui em Gálatas 3 diz, Gálatas insensato. Quem foi que os feitiçou, né? Porque eles estavam entendendo a graça e fica fugindo para a lei, né? Preste atenção, religiosos insensatos, quem é que está enfeitiçando vocês? Né? Os diplomas ou aquele que foi o Cordeiro Santo, né? Que já pagou o preço. Não existe hoje mais cordeiro. O cordeiro já foi imolado, entendeu? Já pagou o preço, entendeu? Beijo no coração. Vão compreendendo aí, menino. A lei não pode invalidar, né? Invalidar a graça. Entendeu? Guarda isso, hein? Guarda isso na mente, né? No coração. O coração da Bíblia é a mente, né? A lei não pode invalidar a graça, né? Está em Gálatas 3, a partir do versículo 15.
Tá bom, menino? Preste atenção, um beijo no coração. Até o próximo ao vivo, né? Que agora eu só faço aos domingos, entendeu? Preste atenção e compartilha com outros, se é que você é irmão mesmo, entendeu? Compartilha, e se você entendeu, comenta em nossos vídeos, né? Quando estiver também lá no nosso canal, né? Comente, né? Comenta, não é comentar concordando se você não entendeu, não diga nunca amém naquilo que você não entende, que você não concorda, mas vamos, né, ser discípulo fazendo discípulo, né? Vamos compartilhar realmente a palavra de Deus, de verdade? Preste atenção, ô menino, preste atenção, beijo no coração.